Alô, Baixada Santista, é o Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta segunda-feira nós temos a presença do jornalista Edson Carpentieri, do Jornal da Orla. E temos também a participação do advogado Sidney Aranha, ele que é pré-candidato a prefeito na cidade do Guarujá pelo Partido dos Trabalhadores. Aranha, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Você, além do trabalho social que desenvolve na cidade do Guarujá, sempre foi um questionador da qualidade da água, não só da cidade do Guarujá, mas de toda a região. E você traz aqui em primeira mão um laudo que atesta que realmente a Sabesp não trata a água que consumimos como deveria. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Olá, obrigado, Augusto, é um prazer. Edson, um prazer fazer o programa com você. Aliás, sou seu fã, assisto bastante o seu programa também. Você sabe, né, Augusto, já várias vezes conversamos aqui no seu programa, e nós temos lá uma ação muito grande, viu, Edson, contra a Sabesp no que questiona a qualidade da água. Finalmente, depois de 4 anos, nós começamos essa ação em 2007, nós tivemos aqui o laudo do perito judicial que foi juntado no processo lá, e enfim, Augusto, o laudo é muito extenso, mas quero dizer para você que o laudo diz aquilo que nós sempre alertamos, não só eu, os peritos do Ministério Público, do CAEX, os químicos do Adolfo Lutz, que a água do Guarujá é uma água de péssima qualidade. Para você ter uma ideia, Edson, a água de todas as cidades, a partir da portaria 518, deve ser filtrada, passar por baterias de filtros. O Guarujá, e está testado no laudo, só filtra 50% de sua água, e esse 50% só passou a ser filtrado no final de 2010. Significa que, por muitos anos, o Guarujá tomou uma água absolutamente inadequada. Aranha, eles captam essa água lá em Cubatão, não é isso? Captam no Jurubatuba, no nascedouro lá em cima do Jurubatuba. Essa água que é captada ia direto para as torneiras? Ela passava por um posto de cloração. Quem conhece o Guarujá, um pouquinho antes de você chegar no pedágio, ao seu lado direito tem uma pequena casinha que é lá, posto de cloração da Sabesp, era só adicionado o cloro e ia diretamente para as residências. Em 2007 levantamos essa bandeira, a Sabesp admite em parte o equívoco, o erro no tratamento, instala uma bateria de filtros no final de 2010, apenas uma bateria, onde você só consegue filtrar 50% da água. E a coisa é tão maluca, Edson, no Guarujá, que quando nós temos uma chuva acentuada, a população de Vicente Carvalho que está me ouvindo sabe disso, 50% da água é suprimida, porque só é destinado ao Guarujá aquele 50% que passa por a bateria de filtros. Eu tenho reclamação de falta de água em Vicente Carvalho. Porque, após grandes chuvas, a Sabesp, para que a água não chegue com a turbidez comprometida, corta 50% da água. Agora, tem muita coisa aqui, só para você ter uma ideia, o coliforme termotolerantes, Augusto e Edson, é um tipo de micro-organismo que não pode estar na água. Ele é oriundo do intestino de animais de sangue quente. Então, toda a água, toda a rede tem que estar 100% sem esse tipo de micro-organismo. O próprio perito atesta que de 1.188 amostras, 111 amostras ao longo desse 10%. Tempo, 111 amostras, em algum momento, nesse período, teve presente na rede do Guarujá. Ou seja, em alguns momentos, por 111 vezes, essa água estava absolutamente contaminada. Eu só questiono e lamento que eu nem vou falar o nome do perito, porque eu acho que ele faz uma conclusão infeliz, e eu quero deixar claro, porque a Sabesp vai dizer, olha, mas ele não leu a conclusão. Vou falar aqui, dar a notícia pautada na verdade. Eu acho que o perito teve uma conclusão infeliz, que ele atesta que por muitas vezes a água estava a contrário aos padrões da portaria 518. Mas ele conclui de uma questão, digamos assim, salomônica, dizendo que essas irregularidades são pontuais e podem ser permitidas para o ajuste de rede.
Eu acho que o perito foi infeliz, porque se isso fosse verdade, a Sabesp não estaria investindo 100 milhões numa estação de tratamento completa lá no Guarujá. Aliás, esse é algo que existe na Baixada inteira. Somente Santos e Guarujá e Bertioga, que curiosamente eu também fiz ação, vão ganhar, vão ganhar a estação de tratamento completa. Todas as outras cidades padecem com essa irregularidade na fornecimento de água potável. Não sei se funciona direito. O Carpentieri, essa questão do fornecimento da água, na minha opinião, já deveria ser uma questão metropolitana, como a do lixo também, não é? Quer dizer, a destinação final do lixo. Nós vamos ter o aterro do Sítio das Neves em alguns anos saturado. Para onde vamos levar o lixo? A maioria das cidades da Baixada Santista juntas produzem diariamente quase que 1 milhão de toneladas de lixo, o que é um número bastante grande. Essa questão da água também não cabe hoje uma empresa metropolitana ou não? Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, é um prazer estar aqui, Augusto. Boa tarde, Sidney. Muito obrigado pelas suas palavras. Boa tarde aos telespectadores. Sem dúvida alguma, essa é uma solução metropolitana. Mas não podemos permitir, aceitar passivamente, como diz o Sidney, que a população do Guarujá seja tratada como uma população de segunda classe, não é? É preciso uma solução muito rápida para essa questão, porque não é de hoje que existe essa polêmica e recentemente a gente viu aquele surto de problemas estomacais que é resultado certamente dessa água. 80 mortes no Guarujá 2 anos atrás que ainda não foram solucionadas, não é? Nós tivemos muito mais. Eu lembro vocês lembram disso, que o delegado do Guarujá, ele chegou a instaurar um inquérito policial em decorrente do aumento assim, substancial de mortes nas unidades de saúde sem uma razão aparente. E Guarujá vem sendo castigado ano a ano por uma questão da virose. Eu não quero entrar muito no detalhe aqui, mas, por exemplo, Augusto Carpentieri, coliformes fecais, que é o excremento humano, é um número altíssimo, que está além dos limites. Excesso de cloro, de 4 mil laudos, simplesmente 50%, 2 mil laudos vêm com excesso de cloro. E o excesso de cloro, vocês podem chamar aqui qualquer químico, ele é um provocador de outra substância que chama-se trialometanos, que é uma substância cancerígena. Se você pegar no DataSUS, você vai ver que os índices de neoplasia, cânceres na região, aumentou muito. Mas sempre foram altos, né? Sempre foram altos, mas eu insisto na tese, pelo menos na questão daquele surto de diarreia que houve recentemente, foi muito grande, assustou bastante, é muito provavelmente resultado da água. Então a Sabesp precisa resolver essa questão muito rapidamente. Se precisa de novos investimentos, cabe à população, a todos nós da região, porque Guarujá faz parte da nossa região metropolitana, uma cidade importante, querida por todos, não é? Não merece esse tratamento de segunda classe. Edson, se você me permite, eu li um livro há um tempo atrás chamado Escândalos, eu não sei o que Prata, eu esqueci o nome, não é o Mário Prata, eu esqueci o nome. E ele falava assim, é um livro de gestão de crises. Né? Aí ele começa com aquela questão do acidente da TAM em São Paulo e com a questão do câncer do Mário Covas, e eles ensinam como as grandes corporações têm que fazer gestão de crise. Eu quero dizer isso para você, eu quero dizer para vocês que o primeiro passo a solucionar um problema é a Sabesp reconhecer a sua deficiência e dizer o seguinte, olha, estamos aqui, vamos sentar com a sociedade e vamos tentar resolver. E é algo que a Sabesp insiste em dizer que está tudo ok, quando a gente percebe claramente as escâncaras que não está tudo ok. Então, eu quero aqui sugerir e deixar claro ao presidente da Câmara do Guarujá, que já fez 2 discussões públicas sobre a questão da qualidade de água, que agora, com o laudo na mão, está na hora de a gente fazer a terceira. Inclusive, chamar o perito, chamar os químicos do Adolfo Lutz, chamar os peritos do CAEX do Ministério Público e chamar a Sabesp e discutir isso. Embora, Augusto, deixar claro só para terminar isso, embora a solução possa ser metropolitana, nós não podemos perder de vista que a concessão de esgotamento e água potável é algo privativo ao município. Poder concedente é o município e ele tem a responsabilidade da fiscalização também. Eu acho que nós, até essa semana que passou, a gente comentou muito isso, a CETESB
publicou os laudos da balneabilidade das praias. Perequê, mandar um abraço para o Ricardo Itano, seu restaurante lá no Perequê, 98% dos dias de 2011, as águas da praia do Perequê estavam impróprias. Prainha, em São Vicente, 97% dos dias de 2011 imprópria. As praias de Santos, todas elas, em média, 30% dos dias do ano imprópria. Para uma região turística são muitos dias de água imprópria, Carpentieri. Sem dúvida, não é? 30%? Não, sem dúvida. E é triste porque a gente vive aqui, não é? A região é maravilhosa, todos nós que vivemos aqui. Não é só culpa da Sabesp, não, né? Eu Nós acho temos que são vários esse fatores. Do porto, temos o processo das construções irregulares, Conceiçãozinha, em São Vicente, toda aquela área lá do Sacatarina, enfim. Mas precisa ser resolvido quase que 100% dos dias de um ano as águas impróprias em duas praias. Perequê, por exemplo. É muito triste e realmente, mas nesse caso a solução tem que ser metropolitana mesmo. Não, ela tem que ser metropolitana, não tenha dúvida, embora o poder concedente é a prefeitura, mas aquilo que eu falo, nós temos que reconhecer nossas deficiências. Por exemplo, você pega as metas do milênio, que aqui a Prefeitura de Santos soltou um jornalzinho, uma revistinha sobre isso, acho que você viu isso. Você pega lá a questão de saneamento. Santos, diz a Sabesp, tem 100% de esgotamento sanitário. É verdade? Em parte. Por que em parte? Porque, estatisticamente, a Sabesp só considera loteamentos regulares para dizer quanto tem de esgotamento sanitário. Significa dizer que em Santos tem loteamentos irregulares que para a Sabesp não existe. Então isso não é você operacionalizar a saúde pública preventiva. É você mascarar dados estatísticos para dizer que está tudo bem. Falam que Guarujá tem 48%, 49% de esgotamento sanitário instalado. Não é verdade. Só 48, 50% dos loteamentos regulares. Como Guarujá, presta atenção na conta que eu estou fazendo aqui, Edson Carpentieri. Como Guarujá tem quase 50% de loteamento irregular, significa que na prática nós temos 20% de esgoto só. Então, o que eu quero dizer é, primeiro, vamos parar de mascarar dados. Vamos dizer, olha, o loteamento irregular, ninguém mora no loteamento irregular porque quer, mora porque não tem condição econômica. E a saúde preventiva com o esgotamento sanitário não pode se dar por uma questão econômica. Quem tem escritura tem saúde preventiva com esgotamento sanitário, quem não tem escritura não tem saúde pública, não tem saúde preventiva. Nós temos que mudar o paradigma de algumas discussões aqui na Baixada. Carpentieri, na semana passada, na quinta e na sexta-feira, impressionante, a Zona Noroeste ela ficou refém de boatos e mais boatos de insegurança pública. Inclusive, mães assustadas foram buscar os seus filhos antes do horário, em razão do tumulto que se criou, inclusive com ameaças que numa cidade, numa região como a nossa, tão pujante aí com o porto, o petróleo e gás, enfim, com tanto investimento, não cabe. E a cidade do Guarujá é uma das cidades que também sofre, junto com Santos, esse momento de